Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E hoje faremos uma abordagem sobre função exponencial, poliedros regulares e corpos redondos. As funções exponenciais são aquelas que crescem ou decrescem muito rapidamente. Elas desempenham papéis fundamentais na matemática e nas ciências envolvidas com ela, como a física, química, engenharia, astronomia, economia, biologia, psicologia e outras. Uma função exponencial é uma função que possui uma variável como expoente. Matematicamente, ela pode ser representada por f de RR, que é obtida pela lei de formação, f de x igual a elevado a x, em que a é um número real dado, com a maior do que zero e a diferente de 1. As funções desse tipo possuem algumas propriedades resultantes das potências, além de características que podem ajudar na realização dos cálculos. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo A, f de x igual a 2 elevado a x. Exemplo B, f de x igual a 1 meio elevado a x. Exemplo C, f de x igual a raiz de 2 elevado a x, e exemplo D, f de x igual a 4 elevado a x sobre 2. As funções exponenciais podem ser crescentes ou decrescentes. F de x é igual a elevado a x é crescente quando a for maior que 1. E f de x igual a elevado a x é decrescente quando a for maior do que 0 e menor do que 1. Então, graficamente, nós temos aqui os exemplos do que eu acabei de falar. Os gráficos da função crescente e o gráfico da função decrescente. Agora, vamos falar um pouco sobre geometria. Mais especificamente sobre geometria espacial. Você já ouviu falar em poliedros? Não? Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos, que, por sua vez, são figuras geométricas planas limitadas por segmento de reta. Um poliedro é dito regular quando obedece a 3 exigências seguintes. É convexo, é também um poliedro de Platão, e os polígonos que o formam, chamados de faces, são regulares e congruentes, conforme você pode ver os exemplos a seguir. Agora vamos falar sobre os elementos de poliedros. Como elementos principais podemos destacar faces, que são os polígonos que o limitam, arestas, que são os lados desses polígonos, e vértices, que são os vértices desses polígonos. Os nomes dos poliedros são dados de acordo com o seu número de faces. Veja a tabela a seguir. Número de faces e nome. 4 faces, tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 9 faces, eniaedro. 10 faces, decaedro. 11 faces, um decaedro. 12 faces, dodecaedro. 20 faces, icosaedro. Quando pensamos nos poliedros convexos, pensamos numa relação que existe entre eles, que é chamada relação de Euler. A relação de Euler relaciona números de faces, arestas e vértices, sendo essa relação somente podendo ser utilizada em poliedros convexos. A relação diz que número de vértices mais número de faces é igual ao número de aresta mais 2. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Obter o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces e 8 vértices. Para resolver, vou utilizar a expressão que define a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2. Então eu tenho 8 mais 6 igual a A mais 2. Daí eu tenho 12 menos 2, que seria o valor de A, então A será igual a 12. Ou seja, esse poliedro tem 12 arestas. Vamos ver mais um exemplo. Quantos vértices tem um poliedro convexo com 6 faces triangulares e 4 faces quadradas?
Bem, o número de faces do poliedro é 6 mais 4, então é igual a 10. As faces triangulares têm 18 lados, 8 menos 3, e as 4 faces quadradas têm 16. 4 vezes 4 é 16. Então, o número de arestas é dado por 18 mais 16, dividido por 2, que é igual a 17. Pois a ligação de duas faces consecutivas se dá sempre por uma única aresta. Assim, o poliedro tem 17 arestas e 10 faces. Sendo assim, temos V mais F igual a A mais 2, que é igual a V mais 10 igual a 17 mais 2. Então, eu consigo chegar à conclusão que o número de vértices é igual ao número de arestas. Então, o número de arestas é igual a 12. Então, V mais 9 menos 2 é igual a 16. Então, o número de vértices é igual a 9. Portanto, o poliedro tem 9 vértices. Agora vamos falar sobre os poliedros de Platão. Um poliedro é chamado de poliedro de Platão se e somente se for convexo e, portanto, satisfaz a relação de Euler. Todas as faces têm o mesmo número inteiro n de arestas. E em todos os vértices concorre o mesmo número inteiro m de arestas. Vejamos agora os poliedros de Platão, que são 5 na verdade. Temos o tetraedro, o hexaedro, o icosaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Agora vamos falar sobre corpos redondos. Em geometria espacial, quando se fala em corpos redondos, estamos pensando em sólidos geométricos que possuem superfícies curvas. Os sólidos geométricos que representam os corpos redondos são cilindro, cone e esfera. Vamos falar agora sobre cone. É o corpo geométrico obtido ao girarmos um triângulo retângulo ao redor de um dos seus catetos. A seguir, você tem um cone planificado. E então você encontra aí os elementos do cone. G, que representa a geratriz, e R, que representa o raio. Agora vamos falar sobre cilindro. É o sólido geométrico que possui em suas bases formatos arredondados, com o mesmo diâmetro, que pode ser classificado como reto ou oblíquo, dependendo da sua inclinação. Observe a figura e conheça os seus elementos. Eu tenho a base, que é a região plana, contendo a curva diretriz e todo o seu interior. No cilindro existem duas bases, não esqueça disso. Tem o eixo, que é o segmento de reta que liga os centros das bases do cilindro. Tem a altura, que é a distância entre dois planos paralelos que contém as bases do cilindro, e o raio, que é a distância do centro da base a uma extremidade qualquer dela. Agora vamos falar sobre a esfera. A esfera é o sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém um diâmetro, conforme você pode ver na figura. E vamos conhecer os elementos da esfera. Temos a cunha esférica, que é a região formada entre dois semicírculos ligados pelo eixo de rotação, e podemos comparar como um gomo de uma tangerina, por exemplo. Temos também o fuso esférico, que é a parte da superfície de uma esfera obtida a partir da rotação de uma semicircunferência de um ângulo entre 0 e 2π, podendo ser comparado à parte da casca de uma tangerina. Temos também a calota esférica, que é uma parte da esfera cortada por um plano, como se fosse retirada parte de uma tangerina. Temos também os polos. São pontos que a superfície esférica se encontra com o eixo de rotação. Podemos usar como exemplo os polos norte e sul da Terra. Temos também o paralelo, que é a representação de uma circunferência na superfície esférica formada por planos perpendiculares ao eixo de rotação, sendo o maior paralelo conhecido como o equador. E para finalizar, temos o meridiano, que é a representação de uma circunferência em uma superfície esférica, sendo formada pela interseção de um plano que contém o eixo de rotação. Agora, chegamos ao final de nossa aula.
Espero que você tenha gostado. Então, sugiro que você faça um resumo dos tópicos aqui abordados e compartilhe o seu conhecimento com seus colegas. Um forte abraço e até a próxima!